Paizinho querido, nós queremos te louvar, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de nos reunir aqui como irmãos, como tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Por isso, nós clamamos a tua graça, pedimos que o teu Espírito, Senhor, quem revela a tua palavra, nos mostre e que o Senhor nos dê a alegria, Senhor, de sermos vivificados pela tua palavra, exortados por ela e que ela gere fé no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. O Jürgen Moltmann, a gente está falando então desse processo de desconstrução. E às vezes a gente acaba ouvindo algumas perguntas do tipo assim, viu, mas onde é que vocês viram isso, né? Onde é que se vê falar sobre isso? De fato, existe pouca literatura falando sobre esse assunto, mas a gente acha muita coisa boa. E o Jürgen Moltmann escreveu esse livro aqui, O Deus Crucificado, e ele tem uma fala pesada sobre essa questão da religião, e ele atribui isso a um aspecto que a gente está acostumado a lidar com ele, que está lá em Gálatas. Eu vou ler depois um pedacinho do Jürgen. Gálatas 2, o versículo 11 em diante, tá registrado uma cena de Paulo e alguns crentes, e a gente tem falado muito sobre essa pressão que a religião de alguma forma exerce sobre cada um de nós, né? A tradição, a cultura e a religião tem sido a nossa fala nesses dias. Ontem eu tive o privilégio de falar isso também na comunidade, porque às vezes é dito aqui e não é dito lá. E a gente acha que está dizendo aqui que está todo mundo sabendo, e não está. E ontem eu pude falar lá um pouco também sobre isso. Mas o texto aqui de Gálatas 2 vai dizer o seguinte, a partir do verso 11. E, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então essa palavra aqui é uma palavrinha-chave, circuncisão, que ela é mais ou menos como um símbolo que designa uma série de questões. Ela representa algo maior do que ela em si. E a gente já vai falar sobre ela. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de tal maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como um gentil e não como um judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? É interessante essa fala, né? Porque ela é um tanto quanto pesada. Imagine o seguinte, o pessoal ali está num happy hourzinho, todo mundo comendo um torresminho, tomando uma cervejinha, e está tudo bem, não existe nenhum problema. Da parte de Pedro está fazendo parte desse contexto, mas a partir do momento que chega um pessoal da parte de Tiago é uma das colunas da igreja, né? Pedro, Tiago e João, da igreja que está em Jerusalém. E ele tem uma representatividade muito forte dentro daqueles que eles chamam os da circuncisão, ou seja, o povo que está ligado à lei e que se converte a Jesus, mas que traz no bojo dessa conversão uma subserviência a essa estrutura da lei ainda, das regras e de tudo que ela apregoa. Tiago é um desses. E quando eles chegam, essa turma chega, Pedro começa a dar uma disfarçada. Pedro começa a dar uma saída pela direita, vamos dizer assim. Ele começa a dissimular.
Algo que é muito próprio dentro do contexto religioso é a dissimulação. É a ideia de você fazer de conta que era o que não é. E ele começa a se esquivar, e essa postura começa a contaminar algumas pessoas. Então, uma turma começa também a dissimular, e até Barnabé ele vai dizer. E os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Barnabé é o cara que, quando começa o movimento da igreja em Antioquia, ele é o cara que é mandado para sondar esse movimento, lá no capítulo 11 de Atos. E quando ele se depara com a realidade ali de Antioquia, ele se assusta do ponto de vista positivo, ele se alegra demais com aquilo, ele vê o que a graça de Deus está fazendo, os gentios se convertendo, e o que ele faz? Ele vai e chama Paulo. Ele também sustenta a introdução de Paulo no ministério, porque Paulo não era bem visto, nós sabemos que ele era um perseguidor da igreja, de tal forma que os caras tinham medo de Paulo, ou achavam que Paulo podia estar também dissimulando, ou seja, se dizendo cristão sem ser. Mas ele vai e sustenta esse início do ministério de Paulo diante dos apóstolos. E ele busca Paulo depois, estando em Antioquia, ele busca Paulo em Tarso, e ele começa, juntamente com Paulo, a ensinar a igreja durante um ano todo. Olha que interessante. E a partir deste movimento que surge na igreja de Antioquia, a igreja de Antioquia é tida como a igreja missionária porque ela entende o processo de cisão que o evangelho traz, que a cruz traz, ou seja, não há nenhuma ligação entre a lei, entre a sombra, entre aquilo que foi identificado como uma religião de Deus e o evangelho. Da última vez que eu falei aqui, nós falamos sobre o Paulo Brabo também, e ele diz que o evangelho, ou o anúncio do evangelho, tal como foi revelado em Jesus Cristo, ele promove dois eventos simultâneos, que é o reino de Deus. Jesus disse assim, é chegado a vós o reino de Deus, né? A pregação de Jesus é essa: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus, replicando a pregação que era de João Batista, que era a mesma: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, inaugura tanto o reino de Deus como o fim da religião. A religião sendo entendida como esse instrumento pelo qual eu consigo, através dos seus ritos, das suas regras, dos seus elementos sagrados, me achegar a Deus, me aproximar de Deus, ou ser aceito por Deus, porque consigo desenvolver uma religiosidade adequada, ou um padrão religioso adequado. Então, este é o evento que surge na chegada de Jesus, no anúncio do Evangelho do Reino de Deus. É o Reino de Deus e o fim da religião. Porque a religião, ela sempre trabalha com esse pressuposto de que Deus está num elevado e nós precisamos nos achegar a Deus. E os elementos que são utilizados para esta viagem, vamos dizer assim, é a proposta que a religião nos dá. Ou seja, as regras, os ritos, os elementos, o culto, tudo isso é o que, de alguma forma, faz com que Deus se agrade de mim. E no Evangelho nós sabemos que não é isso. Por quê? Porque Deus é quem vem em nossa direção, e Ele vem de uma forma muito simples, muito informal. Jesus é o homem que come com publicanos e pecadores, com prostitutas, que toca em leproso, que conversa com rico, que fala com religioso, que absolve preso. Ou seja, ele está sujeito às relações das formas mais simples possíveis. É o casamento, é o jantar, enfim, é a pescaria, é aonde a vida está levando ele. Ele, de alguma maneira, manifesta o reino de Deus, e ele não tem diz que me disse, ele não tem muito
nenhuma formalidade no trato com Deus. Ele simplesmente, aonde quer que ele esteja, ele invoca o nome do seu Pai e ali se dá por satisfeito. E essa relação é feita contínua, ininterrupta e aonde quer que ele esteja. E o tratamento que ele dá também a Deus, ou seja, quando ele usa a expressão Abba, que é a expressão papaizinho, né, o paizinho querido, gera uma impressão em quem está à sua volta de um excesso de intimidade. E na cabeça da religião ou dos religiosos é uma estrutura quase que deseducada, deselegante. E quando a gente lê João 4, João 5, a gente percebe ali que as pessoas querem matar Jesus pelo simples fato de que Jesus chamava Deus de papai. Então você percebe da parte de Jesus uma interação com Deus, com uma intimidade tal que não parecia algo certo, parecia algo errado, visto que a estrutura da divindade na religião é sempre um Deus distante, impessoal, metafísico, cheio de regras cultuais, sem as quais a gente não terá acesso a ele ou não o agradará. Se você não for assim, se você não fizer assado, se não for naquele lugar, se não for desse jeito, Deus não pode ser acessado. Deus é sempre esse ser onde ele é pior do que falar com um presidente. Você tem um protocolo todo que a gente precisa seguir, mas não essa realidade da vida, do dia a dia, simplesmente de Senhor, Pai. Isso Jesus trouxe. E Paulo está diante desse movimento que começa a dissimular. Barnabé é esse camarada que viveu toda essa história, mas aqui também sofre a pressão da religião, né? Como eu, você, qualquer um de nós aqui sofremos. A única coisa que nós estamos fazendo aqui é tentar olhar a partir da palavra de Deus para algumas ferramentas que a palavra de Deus nos dá para poder discernir o quanto disso tem atrapalhado a nossa vida com Deus e a nossa relação uns com os outros. E também o nosso discipulado cristão, ou seja, nosso discipulado de Jesus. Porque às vezes a gente não consegue discernir, como Barnabé provavelmente não discerniu no primeiro momento a sua dissimulação. Ele não conseguiu perceber, como Pedro também não. Mas Paulo toma uma atitude interessante. Ele diz assim no 14: mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é sempre um problema. E o Evangelho só pode ser Evangelho na verdade. O problema da religião é que ela sempre é fundamentada numa mentira. Ou seja, você consegue até se valer de uma verdade que ela é histórica, que ela é comprovável na história, mas ela só servirá para ocultar uma verdade mais profunda, significativa e eterna. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, quando o fariseu diz assim: Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, malfeitores, de fato, ele não é nada daquilo, do ponto de vista externo. Quando Jesus diz assim: é assim que a lei diz, não adulterarás, de fato, o fariseu, historicamente, ou seja, na história, ele nunca fez isso. Mas Jesus vai dizer assim: agora, se você olhou com um pensamento impuro para uma mulher, eu queria te dizer o seguinte: você já adulterou com ela. Ou seja, ele tira algo que está no âmbito externo, que é uma verdade comprovável do ponto de vista histórico, mas
ele lança isso para a internalidade e para uma questão que é existencial. Quando ele diz assim, é assim que a lei diz, não matarás, eu porém vos digo, se você odiar o seu irmão, você já é réu. Então, às vezes o cara de fato nunca matou ninguém, nunca enfiou uma peixeira na barriga de ninguém, nunca assassinou ninguém, mas o seu coração é um túmulo, ele já tirou o significado da vida de muitas pessoas. Ele já disse para muitas pessoas, você não significa absolutamente nada para mim. Que é a mesma coisa que matar. Então, quando a gente fala da verdade do Evangelho, ela sempre se contrapõe a essa estrutura religiosa que é mentirosa, porque ela parte de uma situação ou de uma realidade que ela só é feita e construída na aparência. Ela pode ser comprovável na história, eu posso realmente nunca ter matado ninguém, mas quando eu estou diante do Deus que sonda corações, eu preciso necessariamente me arrepender pelas pessoas que eu matei, tirando delas o significado para mim. As pessoas que eu não dou atenção e não quero dar atenção, eu quero que fulano de tal morra. Pronto. Já é um... Então, a religião não trabalha com isso, porque ela não tem essa condição de perceber isso. O Deus da religião, ele é um Deus muito apequenado, ele é um Deus que ele só pode contar com a sua capacidade de perceber as coisas que estão do lado de fora, as coisas que estão na vitrine. E na vitrine nós colocamos sempre aquilo que nos é favorável. Eu não chego para ninguém, é igual um namoro. Quando a gente começa um namoro, eu brinco falando que eu abraçava a Lilizinha assim, né? E tinha sair para comer um lanche, alguma coisa, tomava uma coca e dava aquela vontade de arrotar. Daí eu abraçava ela, dava aquela soltadinha assim, porque onde se viu, ela não pode me ver arrotando. Tá certo, né? Não era legal mesmo, mas você tem toda uma postura de iludir, de disfarçar, de dissimular. E o texto está dizendo, eles começam a dissimular e não andam segundo a verdade do Evangelho. Então, quando ele percebe isso, ele diz assim, disse a Pedro, na presença de todos. É interessante porque essa postura de Paulo também ela é muito forte, né? Ele não chama a parte, ele não fala em oculto, né? Ele fala na presença de todos. Sendo tu judeu, vives como um gentil e não como um judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ele está falando, rapaz, se você é crente e vive como um não crente, por que você está querendo que os não crentes vivam como os crentes? Ele está falando, eu te conheço, eu sei como você vive, eu conheço a sua vida. E isso é um choque, porque quem tinha chegado? Os da parte da circuncisão, os da parte de Tiago. Então é como se, eu lembro que teve um cara que eu queria bater, o bicho era grande, o Jefão, e eu fiquei na iminência de sair de Londrina e ir para São Paulo, e Deus falou assim, eu quero que você diga para o Jefão o quanto eu amo. E eu não gostava do Jefão, rapaz. Eu falei, não, Deus, o senhor está de brincadeira comigo. E daí, não tinha brecha, não tinha fala, não tinha diálogo, não tinha ponte nenhuma. Não tinha como. O Jefão, o dia que eu chegava na padaria do Jefão, ali na Paranaguá, que não era o Gilberto, o pai dele, que estava no caixa, eu queria voltar, porque era complicadíssimo. Mas eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer isso? E daí, todo sábado, eles jogavam truco. Todo sábado, ali pelas 2 horas, chegava uma turma do truco, e eles iam. Eu comecei a sair do meu trabalho e a parar ali no truco deles. Eu ficava do lado, de mão cruzada, assim, parado. Aí um dia faltou alguém para descartar. Você não descarta? Não sei o que. Eu falei, tá, eu descarto. Aí joguei com eles. Aí, como é que é seu nome? Começa, não sei o que lá, os amigos, não sei o que e tal. E foi fazendo. No outro sábado eu estava lá. No outro sábado eu estava lá. E aí depois de uns 3, 4 sábados eu cheguei pro Jefão. Falei assim, rapaz, eu precisava te falar um negócio.
você não me dá um tempinho aí, uma meia hora para eu conversar com você? Aí ele falou assim, não, dou sim. Aí eu combinei com ele numa quarta-feira de a gente sentar e conversar. E eu cheguei e fui falar com ele. E eu lembro que eu começava a falar do amor de Deus para ele, lendo as escrituras. Ele falou, mas não tem nenhum problema. Eu falei, não, eu sou legal pra caramba. Eu falei, mas não sei o que lá, Jefão, tal. Não, mas eu estou de boa, não mato, não roubo, eu não faço nada. E tudo que você ia falar. E aí ele tinha uma mania de, assim, no truque, ele dizia assim, seu tonto. Aí eu peguei o texto lá de Mateus, onde fala assim, se você chamar o irmão de tonto, você já é réu do inferno. Aí na hora que ele olhou aquele texto, ele assustou. Eu falei, não precisa assustar não, cara. E comecei a falar do evangelho. Aí marquei a outra quarta. Na outra quarta ele já trouxe um outro amigo, o Jefinho. Aí na outra quarta veio ele, o Jefinho, um outro irmão que eu não lembro o nome, e o pai dele, o Gilberto. E daqui a pouco Deus começou a fazer uma obra naquela família e naquelas pessoas, naqueles amigos. E creio o Jefinho, mandar um abraço pro Jefinho lá em Florianópolis. O Jefinho estava separado, tinha uma filha, estava surtado no mundão. Deus restaurou a vida do Jefinho, Deus restaurou o casamento do Jefinho. Hoje ele tem 3 filhos, tem uma profissão, está muito bem lá em Florianópolis, é um temente ao Senhor, ele, a esposa dele. O Jefão aqui a turma já conhece, o Jefão tem sido um instrumento de Deus para tantos aqui na nossa comunidade, na cidade. Enfim, o Gilberto, o pai dele estava separado da mãe dele, voltaram. Deus fez uma obra também na vida da tia Graci. Deus foi... Mas eu lembro que às vezes eu estava lá no truco e chegava um crente, chegava alguém da igreja, na padaria do Japão. Gente, eu quase me afundava assim, falava, ai meu Deus, os caras vão me ver aqui, né? Mas eu sabia da direção que Deus tinha dado para aquele negócio. E eu lembro que uma vez o Braulio chegou e eu fiquei meio assim, aí o Braulio me viu. E o Braulio foi lá e pegou uma cervejinha, né? Eu falei, agora não tem mais problema. Se ele falar que eu tava no truque, eu falo que ele tava bebendo cerveja. Mas brincadeira. Mas é só para descontrair. Mas entende essa dissimulação? Esse é o propósito da religião. Ela está sempre dissimulando. Eu não posso ser quem sou. E outra, existem critérios, assim. Deus não pode agir dessa forma. O truque é do diabo, não sei o que lá. E assim você vai. E é aquilo que está acontecendo. Ele fala, mas se você, sendo judeu, não vive como judeu, por que você está obrigando o povo a viver como judeu? E isso na cara dos amigos dele, né? Aí ele diz assim, pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Ele está dizendo assim, vem cá, quando você dissimula e apresenta uma outra forma de viver o Evangelho, você está dizendo que a nossa forma é errada. E que a nossa forma é pecadora. Só que o seu pensamento vai levar a isto. Você está dizendo que Jesus é ministro do pecado. Você está entendendo, Pedro, o que você está fazendo? Porque você está dizendo que o certo é ser judeu e que aqui está errado. Então, se tiver errado, então Jesus é o ministro do erro, vamos dizer assim. Jesus é ministro do pecado. Aí ele diz uma fala que tem, ele diz assim, de maneira nenhuma. E aí ele diz uma fala que tem tudo a ver com o que a gente tem estudado aqui. Ele diz assim, se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Qual que é o versículo? É o 18. Gálatas 2,18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo a mim mesmo transgressor. Nós estamos aqui num processo de desconstruir a religião. E a religião tem sempre esse aspecto. Centralizada na capacidade humana, nas formalidades, nos ritos, nos cultos, nos dogmas. E ele está vivendo esse mesmo processo. Porque Paulo é aquele que vai sistematizar aquilo que Estevão disse, que o Evangelho é uma cisão, que
que a fala que Jesus deu sobre o templo é verdadeira. Destrua o templo, em 3 dias eu ergo. Ou seja, quando você destrói o templo, tudo que gira em torno do templo cai também. Sacerdote, rito, lei, regra, tudo que está ali rui. E ele está dizendo, se você tornar a edificar esse processo, vocês estão querendo viver como um judeu, você precisa entender que você se torna transgressor. Por quê? Porque a lei diz assim, se você pecar em um dos mandamentos, você é réu de todos eles. Então, não dá para, e pela lei ninguém pode ser justificado diante de Deus. Então ele está dizendo assim, viu? Você está querendo edificar mesmo isso aí? Se você entrar por esse caminho, é isso que você está dizendo. E aí ele vai dizer o seguinte, que é um texto que a gente conhece demais. E ele vai dizer assim, olha, a minha relação com tudo aquilo que se chama lei, no 19, é de um morto. Qual a relação de um morto para com a lei? Você tem como prender um morto? Você tem como culpar um morto? Você tem como... Não tem. A relação é nenhuma. A relação nossa com essa estrutura pautada na religião é a mesma relação que um morto tem com a lei. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Com qual objetivo? Viver para Deus. A vida do Evangelho é uma vida de expressão, não uma vida de repressão. A vida da lei, a vida da religião é sempre uma vida dos nãos. A vida do Evangelho é sempre uma vida do sim, de um sim a Deus e a tudo que propõe vida em Deus. E tudo aquilo que nós, como expressão da liberdade, precisamos viver como negativa, é feita de forma livre e consciente pelo conhecimento relacional de um caráter bom do Pai. Ou seja, tudo aquilo que eu entendo pela palavra de Deus, que não é um caminho para eu tomar, ou seja, que não é uma prática a ser realizada, ela é feita a partir da liberdade que eu tenho em Jesus, com a consciência de que meu Pai é bom. E se aquilo não encontra ninho no meu Pai, não pode também encontrar ninho no meu peito. Porque se o meu Pai é vida e aquilo não tem ninho nele, não encontra ninho no peito dele, aquilo é morte, em alguma dimensão aquilo vai me matar. E aí ele diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Eu gostei dessa tradução que diz do Filho, não sei como é que está de vocês, mas tem uma maneira de entender isso aqui um pouquinho melhor que diz, vivo pela fidelidade de Jesus. Não é nem a minha fidelidade, porque Jesus foi fiel, Jesus permaneceu, Jesus agradou a Deus, Jesus cumpriu a lei, Jesus trouxe contentamento ao coração de Deus, Jesus confiou em Deus até a morte e morte de cruz. E eu sou aceito diante de Deus por causa desta fidelidade de Jesus, não pela minha fidelidade. E ele vai dizer assim, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Uma outra realidade que a gente precisa destacar aqui é que o quanto eu me percebo amado, como é o nome dele, meu pai? O que escreveu o Evangelho Maltrapilho, como é que vai esquecer? O Brenan. Ele vai dizer que a única pergunta que Deus fará naquele dia é: você realmente creu que eu te amei? Como a gente vive preso, amarrado, porque a gente desconfia do amor de Deus em relação a nós, a gente desconfia da aceitação de Deus em relação a nós. Porque esta aceitação e este amor de Deus, a gente sempre está buscando uma razão de ser em nós, mas ela só existe em Jesus. Tudo que nós somos, somos em Jesus. Quando digo que eu fui crucificado, eu não fui crucificado em mim mesmo na história, eu fui crucificado em Jesus.
Quando eu digo que sou um filho de Deus, eu estou falando da minha comunhão com Cristo, com o Filho do Deus vivo. Eu não estou falando de mim mesmo. Quando a palavra de Deus está dizendo que eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo, é justamente isso, é em Cristo. Porque eu em mim mesmo estou sentado aqui na chácara da colina. Então, essa realidade de amor que a gente desconfia o tempo inteiro, porque a gente olha para a nossa finitude e diz assim, não tem como ninguém me amar desse jeito, não. Aí ele diz assim, e aqui há uma implicação que talvez a gente não atente para ela. Ele diz assim, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. Então, viver pela perspectiva religiosa, e quando a gente fala de lei, a gente está falando dessa perspectiva religiosa. Vamos ler só Hebreus 10:1, para a gente ter uma noção legal disso aqui. A gente leu esse texto há alguns dias atrás. Ora, visto que a lei tem as sombras dos bens vindouros e não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Ora, a lei traz em si essa categoria não só das regras, mas também dos ritos, das ofertas. Existem as leis cerimoniais. E quando ele fala de lei aqui, ele está falando de tudo isso que abrange essa realidade com Deus, que é religiosa. E ele diz assim, se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. Ou lógico que Cristo morreu debalde. E ele diz assim, eu não aniquilo a graça de Deus. Será que a gente tem consciência de que viver na perspectiva religiosa tem essa profundidade, essa seriedade, ou seja, aniquilar a graça de Deus? No capítulo 5 ele vai dizer também, eu de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, da graça decaístes. Ele vai dizer, de novo testifica a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, separado estais de Cristo. A gente age com uma certa naturalidade, mas não é natural, não pode ser natural. A nossa relação com Deus é uma relação de filho, de filha, com seu pai. Não pode ser uma relação formal, ritualística, fria. Nós não aceitamos isso nas nossas relações. Se o nosso filho nos tratar dessa forma, sim, senhor pai, não, senhor pai, ó pai lindo, querido, maravilhoso, nós não aceitamos um negócio desse. Mas na relação com Deus parece que isso faz algum significado. E eu queria só encerrar com um texto do Jürgen Moltmann, que ele diz assim, sobre o que o texto termina dizendo sobre a cruz e a crucificação. Ele diz assim, quando a fé do crucificado, ou seja, de Jesus como crucificado, contradiz todos os conceitos de justiça, de beleza e de moralidade do homem, então a fé do Deus crucificado está contradizendo tudo o que o homem entende, deseja e espera do termo Deus. Dificilmente alguém desejará que Deus, o Ser Supremo e o bem maior, seja presente e manifesto no abandono de Jesus na cruz. Qual é o interesse, o desejo, o anelo religioso por comunhão com Deus na crucificação de seu Deus e por sua impotência e abandono na morte absoluta? Apesar de todas as rosas
que a necessidade religiosa e a explicação teológica plantaram ao redor da cruz, a cruz é o elemento irreligioso da fé cristã. É exatamente o sofrimento de Deus no Cristo expulso e morto, na separação de Deus, que qualifica a fé cristã como fé e como não desejar. Todo o mundo do cristianismo religioso pode sucumbir à crítica moderna da religião, exceto essa cruz irreligiosa. Na cruz não há modelos de projeções de cunho religioso. Antes do crucificado parte uma anulação de tudo o que é religioso ou religião. O endeusamento do coração humano, a sacralização de determinados locais, da natureza e também de algumas espécies, a adoração de governantes, a adoração de postulados políticos. Os próprios discípulos de Jesus fugiram da cruz do seu mestre. Os cristãos que não têm o desejo de fugir desse crucificado provavelmente não compreenderam suficientemente. Ninguém de nós aqui pode olhar para a cruz e falar: eu quero pular nela. Todos nós sentimos esse asco da cruz, caso contrário, a gente não a entendeu. O próprio Jesus diz assim: Pai, eu não quero esse negócio. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. A contradição mortal e libertadora experimentada pelo ser humano nos seus sentimentos religiosos mais sagrados por meio do crucificado, volta-se então aos pressupostos ocultos e religiosos da própria crítica moderna da religião, com a qual ele legitima sua fuga e desprezo pelas autodivinizações dos movimentos de libertação dos ateus, pela idolatria pós-cristã das leis da história e do sucesso histórico, pela confiança pós-cristã em uma natureza eternamente produtiva. A cruz de Cristo, histórica, crida como revelação e que chama a verdadeira fé para a existência, é a cruz. A cruz como negação de tudo no seu sentido religioso. Todos os endeusamentos, todas as certezas, todas as imagens e analogias, bem como todo local sagrado e que promete estabilidade, fica fora da disputa entre religião e crítica à religião, entre teísmo e ateísmo. A fé que surge dela é a fé no crucificado. A fé da cruz diferencia a fé cristã do mundo das religiões e das ideologias e utopias seculares, na medida em que elas substituem aquelas religiões ou as herdam e as tornam realidade. Mas a fé da cruz também separa a fé cristã de sua própria superstição. A reflexão sobre o crucificado exige que a fé cristã se diferencie permanentemente de suas próprias formas de existências religiosas e seculares, o que, no contexto concreto de nossos países, significa diferenciar-se do mundo. Uma cristandade que não se afirma teologicamente e nem na prática sobre esse critério do seu próprio fundamento perde sua identidade no mundo, torna-se forma de satisfação religiosa, de interesses que dominam na sociedade ou satisfaz os interesses daqueles que a dominam. Ela se transforma em um camaleão indistinguível das folhas sobre as quais está. É precioso isso que o Moltmann vai dizer, porque ele vai dizer que a cruz é o elemento irreligioso da fé cristã. E o que nós fizemos foi justamente o contrário, foi tornar a cruz mais um símbolo religioso daquilo que significa seguir Jesus. Não, a cruz, o Deus crucificado, ele transtorna, ele rompe com toda a expectativa humana de Deus, com toda a possibilidade de se ligar a Deus a partir de um esforço pessoal, de um rito, seja lá ele qual for, de um padrão moral, seja lá ele qual for. A vida cristã é a fundição de Deus em nós. A cruz se faz necessária para abrir espaço para Deus, porque onde o homem é,
Deus não é. Aonde o espaço que o homem ocupa, Deus abre mão desse espaço. A cruz vem pôr um fim em nós para que Deus possa ser o nosso tudo. E isso é nos tornar família, filhos de Deus, filhas de Deus, e não nos fazer como eu vou usar uma expressão, não nos fazer carolas, não nos fazer pietistas, mas nos dá a condição de ser quem somos diante de Deus, crendo que a vida de Cristo, a vida da ressurreição, tem a condição de nos sustentar em tudo aquilo que Deus chama de vida. E isto de forma consciente e liberta, não com a expressão de motivação produzida pelos interesses ou pelas culpas, seja lá quais forem, mas por alguém que viu o reino de Deus, que nasceu de novo e disse assim: Pai, o Senhor tem razão, eu estou cansado de governar a minha história, a minha vida, venha a mim o teu reino e seja feita a tua vontade. O Senhor sabe o que é ser bom, eu não sei. Eu sou aquele que não vejo, aquele que não sei, aquele que não pode. O Senhor é aquele que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas e que vê tudo. Então este é um salto ontológico de uma realidade onde a gente pode invocar o Senhor como um Pai que nos ama, não como um cobrador de um padrão moral que nos impõe um culto e um rito que a gente nem entende. E eu creio que se eu perguntar para vocês aqui se em algum momento faz sentido um Deus que se alega com sangue de bodes e de ovelhas no seu e no meu coração, eu sinceramente acho difícil que isso faça algum sentido. Se de fato Deus gostasse desse tipo de coisa, eu o estranharia profundamente. E o texto de Isaías 1 vai nos ensinar que ele não gosta, e o texto de Hebreus 10 também vai nos ensinar que isso nunca funcionou. Isso só foi uma sombra, respeitando a nossa antropologia, a nossa condição pequena de não percebê-lo tal como ele é, até que viesse o Filho de Deus que o revelaria tal como ele é. E quando ele revelou como Deus era, como Deus é, nós o rejeitamos. Nós dizemos assim: não, isso não supre as nossas expectativas de Deus. Não pode suprir mesmo, porque na sua vida e na sua morte ele expressa a cruz. E a cruz está no íntimo da ação de Deus. A cruz, ela contraria toda a nossa expectativa acerca de Deus, porque nós não conseguimos ver sentido em um Deus crucificado. Ou é Deus ou é crucificado. As duas coisas não cabem. Por isso a galera dizia assim: se você é Deus, desce da cruz. E Deus só foi para a cruz porque nos amou e porque queria nos libertar dessa condição de viver de forma hipócrita, farisaica, inconsciente, ou seja, sem consciência, supersticiosa, enfim, para uma vida de realidade espiritual onde eu e o Pai somos um. E isso faz toda a diferença. Não sei se para todos, mas para mim faz muita diferença. Eu tenho dificuldade muito grande em crer num Deus dos ritos. Eu vejo em Jesus um Deus que é Pai. E quando ele quis ensinar como era o Pai, ele falou assim: certo homem tinha 2 filhos. E o Pai que ele ensina ali em Lucas capítulo 15 é um Pai que não está dado às formalidades. Ainda que o filho perceba assim como o filho que fica, ele diz assim: filho, tudo que eu tenho é teu. Você não entrou, não pegou, porque você não quis. Já o filho mais novo que gasta tudo, encontra graça, misericórdia, não para ser um gastador de tudo o tempo inteiro, mas para ser constrangido por esse amor e ser feito um novo filho. É por isso que a Bíblia vai dizer: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ou seja, ou o Evangelho da graça de Deus, do amor de Deus,
da cruz de Cristo nos muda de dentro para fora, ou nada nesse mundo pode nos mudar. Não há salvação fora de Jesus Cristo e do Cristo crucificado. Amém? Pai querido, mais uma vez te agradeço, Paizinho, por estar aqui com os meus irmãos. E te agradeço, Pai, porque é muito bom poder te chamar de Pai, poder te invocar onde a gente estiver. É muito bom, Senhor, dar ouvidos à Tua palavra que diz que o Senhor já nos fez agradável ao Senhor por causa de Jesus ou em Jesus. Para nós, Paizinho, é difícil porque a nossa mentalidade ainda está turva. Ela pesa com essa sabedoria do mundo, mas a Tua palavra diz que a cruz torna louca toda a sabedoria desse mundo. Mas dá-nos a graça, Pai, de Te conhecer, que o Senhor se revele a nós e que a gente entenda que a gente não é desse mundo, como Jesus também não era e não é, e que nós aguardamos aquilo que há de vir, ó Pai, que estamos aqui para ser instrumentos do Senhor para a salvação de outros. Dá-nos, Senhor, a alegria de saber do que o Senhor nos salvou. Dá-nos a alegria, Senhor, da comunhão contigo e com o Teu Espírito, com a Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.